Olá, tudo bem, alunos? Estamos aqui hoje para finalizar nosso conteúdo e nós vamos dar continuidade ao transtorno de personalidade, que é o conteúdo 3.2, né? O passado foi 3.1 que eu coloquei para vocês e agora nós vamos ao 3.2, que seria a nossa última parte do nosso conteúdo, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a esquizofrenia, né? Vamos finalizar com outros temas outros tipos de personalidade, né? E vocês podem estar vendo, são personalidades que vão chegar até vocês com certeza, né? Por serem enfermeiros forense. E o que eu falo de esquizofrenia? Ela é complexa e caracteriza-se por alterações cerebrais, podem ser até brutais, mas o tratamento ele pouco ajuda a controlar o quadro de esquizofrenia. Não é fácil mesmo fazer esse controle, tá? Nós temos 4 tipos de esquizofrenias que a gente pode estar colocando: a paranoide, a hebefrênica, a catatônica e a indiferenciada. Então, vamos ver um pouquinho de cada para poder entender esses tipos, né, de esquizofrenia. A paranoide, que é a mais comum de todas, né, ela aparece com delírios persecutórios bizarros, além de alucinações. Essa é a mais comum de todas, gente. A mais grave seria a hebefrênica, porque ela é marcada pelo isolamento social, embotamento afetivo e deteriorização global. Quer dizer, a deteriorização é em tudo na área neurológica do indivíduo, né? Já a catatônica, ela tem aquele olhar parado, né, perdido, flexibilidade séria e é bastante grave também. E nós temos a indiferenciada. O que seria a indiferenciada? Ela agrupa todas as características, né, desses 3 aqui. Ela pega um pouco de cada para estar dentro dela, infelizmente. Aí o indivíduo tem todos esses sintomas em conjunto, certo? Falando um pouquinho aqui da hebefrênica, vamos ver ela um pouquinho. Ela evolui frequentemente para um processo de deteriorização cognitiva, sendo possível que o paciente desenvolva outras doenças em função da esquizofrenia. Um outro tipo de surto psicótico pode surgir, como os quadros depressivos, a manifestação de dependência química e também a ansiedade. Pode estar junto com esse tipo de esquizofrenia. O tratamento é a orientação e que deve haver na orientação deve haver uma associação de utilizar o remédio controlado junto à terapia psicossocial. Então, ambos devem estar caminhando juntos para ajudar. Ele pode ficar até sem o medicamento. O contrário, né, que terá novos surtos. Se não tiver medicamento, vai ter surtos psicóticos constantemente. E a doença pode até progredir, né? Pode ir da hebefrênica para indiferenciada, inclusive, né? E o tratamento medicamentoso, ele não é o único mesmo, mas ele é essencial, ok? Precisam estar com medicamento a vida inteira. A partir do momento que teve o primeiro surto, o esquizofrênico necessita do medicamento. Os surtos mais comuns, então, são a agitação psicomotora, comportamento desorganizado, alterações de sensório-percepção, como alucinações e delírios. A OMS nos aponta com as pesquisas
que 1% da população mundial tem esquizofrenia. Vejam bem, é da população mundial, então isso é muito, 1% é muito, né? Então nós temos muita gente com esquizofrenia. Ela tem ordem genética, né? Como diz o psiquiatra forense Daniel Barros, tá? E provavelmente é uma soma de fatores, né? Que é o que ele coloca também, tá? Só o componente genético não basta para desenvolver a doença. Então, o meio ambiente, aquilo que acontece com o indivíduo, ele tendo a esquizofrenia, ela se manifesta. Ela pode se manifestar até na idade adulta. Nunca teve, de repente surge. É que ele passou bem a infância, passou bem a sua puberdade, adolescência, né? E quando jovem também, de repente, algo muito incomum acontece ao indivíduo. E se tá ali, ali dentro, a esquizofrenia, ela vai dar um surto e vai assustar todo mundo por ser uma pessoa de mais idade. Mas acontece também dessa forma, sem a gente saber o que a gente tem, tá? Bom, ela atinge muito as partes neurológicas, né, que são muito sofisticadas, como diz o professor Rodrigo Bressan. E o que ele diz é como qualquer outra doença, só que afeta o cérebro e partes que estão ligadas a formas de como a gente entende o mundo, certo? De como a gente entende o mundo. Quando vem esse surto, as coisas se deteriorizam tudo, né? Então, dependendo do surto, pode a pessoa tentar o suicídio ou até, né, um homicídio, tá? Ela afeta em homens e mulheres. Inicia na adolescência, normalmente, né? Na fase adulta jovem, mas olha aqui, pode até começar em idade avançada. Nas mulheres, a esquizofrenia, então, vem mais tarde e ela é mais branda. Ainda bem, pelo menos mais branda para nós mulheres, algo bom para nós, né? Que se caso a gente tiver, né? Aqui eu tenho um vídeo para vocês assistirem, doutor Eduardo Adinetti, ele é psiquiatra e nutrólogo em esquizofrenia. Ele vai explicar mais coisas ainda sobre a esquizofrenia para ajudar vocês a entenderem, né, mais coisas variadas de surto, de tudo mais, de pacientes dele, né. Eu tenho pacientes esquizofrênicos também, mas nada melhor que um médico para estar falando também com vocês, tá? Agora nós vamos entrar em crianças agressivas. Quando a gente fala de criança agressiva, a gente associa assim a imagem da criança, né? Aquela pureza, aquela doçura, né? E a gente se espanta e fica até desorientado quando apresenta o quê? Atitudes agressivas, né? As crianças pequenas, se elas atingem a isso, a gente não sabe o porquê, nem como, então a gente fica assim, espantado com tudo isso. Mas nós sabemos que a agressividade ela é instintiva e inata em todos os seres humanos. Então, ela expressa, a criança expressa tudo, tá? Antes de completar o seu amadurecimento moral e intelectual. E como ela não tem seus recursos próprios para relacionar com o mundo, então ela vai se expressando, porque ela não tem o entendimento se aquilo é certo ou errado, se é bom ou não, até que ponto, ela apenas expressa, né, isso, e essas características elas são essenciais para nós também. É instintiva da agressividade e é individual, é de cada um tem seu jeito de expressar a sua agressividade. Tá? Quando a criança apresenta em excesso rebeldia, a impulsividade e a agressividade, aí sim que nos causa um problema, né?
e a gente teme pelo futuro, com certeza. Mas nós sabemos que os pais nunca sabem muito bem o que está acontecendo com a criança. Isso é difícil para ele entender, mesmo sabendo de alguns comportamentos que acontecem em casa, ele não consegue entender o porquê da criança estar daquela forma. Então, o problema a gente coloca que é o quê? Muitas vezes, devido à carência emocional, né, a criança se sente ferida. É uma criança que muitas vezes não teve os seus limites adequados. Então, isso aí fica tudo em desvantagem, né, para a criança. Veja bem, eles muitas vezes são expostos ao abandono, à morte ou doença dos pais, né? São submetidos a intensa ansiedade pelo ambiente nas ruas, e daí pode apresentar essas condutas agressivas demasiadamente, né? Os pais ferem-se mutuamente, abandonam as famílias ou ameaçam a suicidar-se. A ansiedade dos filhos acontece como? Ela se torna esmagadora, fica complicado para essas crianças. Então, o que ela apresenta? Ela vem apresentando no seu desenvolvimento crescente problemas no relacionamento familiar, no escolar, até no social, certo? Por quê? Porque olha quanta coisa vem acontecendo a essas crianças, né? A gente tem que associar a privação emocional na criança de agressão física entre os pais, a depressão materna, a quebra precoce do vínculo de mãe e filho, a negligência ou rejeição materna, o número elevado de substitutos maternos, quer dizer assim, crianças que são abandonadas por babás, né? Uma não dá certo, vem outra, uma não dá certo, vem outra, e a mãe nunca está presente, né? A rejeição materna acontece ali, ou vai de uma tia para outra, uma avó para outra, né? Então, pode acontecer também o abuso físico e sexual, a conduta violenta de adolescentes. Então, a gente associa a tudo isso que acontece na vida da criança. O abuso físico e sexual apresenta autoimagem negativa, dificuldades de relacionamento e vazão inapropriada de impulsos agressivos. Então, nesses históricos, quando a gente ouve o adolescente ou o jovem que vem nos contando todo esse seu histórico, ele nos apresenta tudo isso. Então, eles estão o quê? Todos relacionados a essa vazão inapropriada dele, que ele coloca para fora os seus impulsos de agressividade diante de tanta coisa que aconteceu na sua infância. Porque ele carrega isso, né? A agressividade, então, ela é bem diferente da violência. Por que bem diferente? A agressividade é um tipo de reação normal, é um processo instinto, inato nosso. E a violência é uma característica de outra parcela das crianças, outra parte, e aonde ela se torna explosão, é uma explosão de agressividade, né? Elas têm reações, então, rebelde, respondem mal, protagonizam gestos agressivos, né? E também como eu falei, a explosão de mágoas, episódios que guardaram para si, e que só daí conseguem expandir. Então, veja bem, quanta coisa ela passou na adolescência? Maus tratos, violência física, ou até sexual também, né? Então, ela vai crescendo com tudo isso. E aí ela guarda para si. Até que acontece algo na adolescência, vamos dizer, ou até na puberdade mesmo, 12, 13 anos. Aí é onde ela acaba expandindo toda
a sua agressividade, tornando-se então uma violência, tá? Violência então é a reação do passado ou mesmo do presente, do que está acontecendo. Se ela está sofrendo bullying, vamos dizer, né? Então pode haver uma reação muito de uma agressividade explosiva, tornando-se uma violência que é sofrida por abusos, espancamentos, maus tratos e mais tarde o seu inconsciente vai expressando essa violência tão desmedida frente a algumas situações que acontecem, que às vezes pode ser até pequena, não precisa ser nem tão grande com que alguém fale para ela. Então ela pode transformar essa agressão numa reação de violência. É onde que infelizmente as nossas crianças cometem suicídio ou homicídio, né? A mesma coisa. A violência, a agressividade desequilibrada gera um ambiente doentio, né? Tanto no interior quanto no exterior, porque no interior ela está guardada aqui, daí quando ela solta, né? Através do que ela tem: medo, tensão, estresse, tristeza, ressentimento, mágoas, culpas e inseguranças. Tudo isso, gente, é uma origem tamanha do sentimento que ela tem por dentro, que ela vai reagir através de uma violência muito grave, né? Então, a gente quando pensa em criminoso perigoso, né, a gente pensa em o quê? Bandido adulto. E, por exemplo, muitos imaginam assim, aquele homem grande, assustador, né, barbudo, tatuado da cabeça aos pés, né? A gente imagina mais ou menos por aí. Mas nós temos vários casos de criminosos, né, de 10 anos para cima, 8 anos às vezes até para cima, e jovens que acabam detrás das grades. Opa, desculpem, hein? E passam muitos anos na prisão. Quando a gente vê eles adultos, muitas vezes a gente não sabe da história. E quando a gente ouve a história, a gente vai saber que veio de onde? Lá da sua infância. Por isso que nós temos que estar atento a tudo que acontece quando a gente vai entrevistar um adulto, né? Aqui eu coloquei algumas figuras da agressão entre irmãos, que acontece demais, né? Que eles fazem bullying também. As agressões na escola, né? Que é muito grave. Aqui, agressão de familiar com a criança, um pai ou um irmão adulto que tem uma criança em casa, né? Ou um tio, né? Ou uma tia que seja. E aqui já eu coloquei agressões entre pais ou familiares, que a criança vê, presencia, ouve, ela sabe o que está acontecendo, porque toda nossa criança é esperta, né? Então, muitas vezes nós temos uma criança pequena chorona, demais, que transmite o seu sentimento e ninguém sabe por quê, todo mundo fica apontando, porque essa criança é chorona, porque é muito mimada, porque isso, porque aquilo, e a gente não sabe o que está acontecendo em casa. Ela já está sofrendo uma agressão psicológica, muitas vezes de ver os pais brigarem, um bater no outro, os irmãos se baterem, muitas vezes baterem nela. A gente não sabe o que é, ela está pedindo socorro e a gente não sabe disso. Aqui nós temos algumas figuras de crianças, vejam bem, a criança batendo, judiando de animais, né? A briga entre crianças na escola que acontece, ali um irmão mais velho agredindo ou fazendo bullying no pequeno, né? Isso acontece muito na escola também, em casa, né? Isso acontece muito. Então, são inúmeras coisas que acontecem com nossas crianças para elas estarem guardando, reservando aqui dentro do seu sentimento, na sua área psíquica, para um dia essa reação de agressão explodir, né? E se transformar numa reação de violência. Nós temos aqui dois
2 vídeos do YouTube que eu coloquei para vocês, e vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitos e às vezes outros até melhores para assistir, de crianças. Aqui nós temos, eu não sei qual dos dois, são 10 casos de crianças que realmente chegaram ao homicídio, né? Mataram outras crianças, que judiaram de outros, que esfaquearam, que fizeram coisas aí que vocês vão ver que são realmente horrorosas, que estão na prisão até hoje, ou com certeza pelo tempo, né, deles, às vezes até alguns já deu tempo de sair, outros estão em prisão perpétua, tá? E o outro é um vídeo sobre um psiquiatra com uma psicóloga falando de problemas infantis que leva a tudo isso, tá? Entramos então agora em drogas. Então vamos lá. É um outro tipo de personalidade, sim, né? Com certeza, né? Porque as drogas, o quê? Elas alteram as funções intelectuais e provocam dependência. Quem é que vai ser normal com isso? Vocês já viram o dependente químico normal? Estando bem? Só quando ele está sem droga, mas assim mesmo, ele não está bem. Provocam efeitos no sistema nervoso central. Os efeitos podem ser estimulantes, acontecendo com anfetaminas, né? No caso de anfetaminas, cocaína, os inibidores, o álcool, heroína, medicamentos tranquilizadores, que se toma tudo em excesso, começa a tomar em excesso, né? Os tranquilizantes, aí a gente acostuma, porque a gente vicia. Eu não durmo se eu não tenho aquele remédio, então, até que ponto, né? Os perturbadores, e aí com isso vão alterar as nossas percepções, e também até, né, acontece com os alucinógenos, tá? Então vamos aqui, a cocaína. Tá? Essas figuras de tudo isso agora que eu vou passar aqui para vocês, elas foram retiradas de um módulo de química forense de drogas brutas, tá? E pela Mariana Uliceia, que é uma farmacêutica bioquímica perita criminal. Então tem esse módulo, vocês podem até, se quiserem pesquisar, tem muita coisa lá sobre drogas, é muito interessante, tem tudo que você imagina existe ali, tá? Aqui algumas, né, umas formas de cocaína que são encontradas, e quais são os, né, o que causam, né, que causa a cocaína, intoxicação aguda. Então vejam bem aqui. Quando se ingere demais, né, em excesso, ou até que chega a isso, tá? Danos cerebrais, insuficiência renal aguda, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca crônica, isquemia e infarto do miocárdio, chegando tudo isso ao que? A morte súbita. Então, tudo isso faz com que chega a morte súbita, sim. Tá? Que acaba chegando a overdose, não é verdade? Com convulsões, hipertensão, o espasmo, aumento cardíaco, aí vai a falência respiratória. Tá? Acontece. Muito fácil, muito fácil. Aqui nós temos algumas formas de ingerir o crack, né? O pó branco, né? A forma de ingerir também, esse aqui coloca-se, injeta-se, cheira-se, né? A forma de venda, a forma que ali os tijolos que os policiais acabam pegando, né? E aqui no crack tem algumas formas de uso, né? Numa latinha, num cachimbo feito artesanal, né? Outras formas. E ali a pedra do crack que nós temos ali, né?
A maconha, gente, a maconha tem muitos tipos de maconha, vocês nem imaginam. Aqui eu apresento para vocês a sativa, a indica e a ruberalis, tá? São folhas que têm algumas diferenças, mas todas são a cannabis mesmo, né? E nós temos aqui a maconha de arbusto, a dioica e a angiosperma, tá? Temos também ela dessecada e prensada, no cigarro artesanal, a planta natural e o haxixe, né? Para quem não conhece, vejam bem, a gente tem muita coisa aqui apresentando para vocês, vocês podem ver depois várias vezes para saber, né? E aqui algumas formas de venda, né? Que é colocado, o jeito que as pessoas que traficam, né, uns fazem melhor, outros fazem de qualquer jeito mesmo, né, e misturam coisas indevidas, né. Formas de administração, né, por via pulmonar, né, que é a parte de inalar. Aqui tipos de cachimbos artesanais, tá, que aqui vocês podem ver que são várias formas que existem, tem muito mais. O êxtase também, que ele é uma anfetamina e a ação dele é semelhante da cocaína, tá? Temos também aqui o lança-perfume, que é o cloreto de etila, aqui em forma de vidrinhos mais sofisticados e, né, aqueles de rua que são inalados, né, pelas pessoas de rua, que é a cola, né? Aqui eu apresento também alguns objetos de artefatos e instrumentos, outros tipos de cachimbos artesanais, né, mas um pouco inferiores, comprimidos, onde que eles escondem em bonecos normalmente, né, para poder fazer o uso. Coloquei aqui até uma bolsinha que eles carregam as coisas, giletes, né, para raspar, e muitas vezes até aproveita para cortar pulsos, né, que é da onde eles chegam a isso, né. Então eu digo a vocês sobre dependência psíquica, que é o desejo compulsivo de estar e manter-se sob o efeito de uma determinada droga, seja ela qual for, né? Manifesta um estado de agitação e ansiedade provocado pela ausência dos efeitos, certo? Quando não tem, quando não usa, aliás, desculpe, é isso que se manifesta, né? Já na dependência física, altera e desequilibram o funcionamento orgânico. E o seu excesso repetitivo de consumo provoca a dependência química. Então, a partir do momento quando a pessoa usa pela primeira vez a cocaína, vamos colocar cocaína, que é o mais básico, né, antes de chegar para o crack. Cheira lá com o canudinho, né? A cocaína a pessoa vai cheirar a primeira vez. Na verdade, o êxtase que dá nessa pessoa é tão intenso, é tão glamouroso, é muito mais glamouroso quanto a excitação sexual que a pessoa sente, o orgasmo. É muito maior que um orgasmo, gente. Isso aí, é 1000 vezes maior que um orgasmo. Uma cheirada de cocaína pela primeira vez, a pessoa fica fascinada. Aquilo é tão intenso, é um glamour tão maravilhoso. Eu nunca experimentei, mas é assim que eles falam, né? É tão gostoso que ele chega a largar da família, daquela mulher maravilhosa que ele tem em casa, que ele sempre teve um orgasmo tão grande, mas que não chega aos pés da sensação, da primeira sensação da droga. E é aí que faz com que ele busque mais. Ele quer essa sensação. Só que, infelizmente, ele não vai ter mais. E aí ele até muda de droga, daí ele vai para o crack.
ele vai aumentando, porque ele vai buscando aquela sensação, que ele sabe que aquilo é maravilhoso. Só que, enquanto ele busca, ele já se tornou um dependente químico. Que essa busca é intensa, ele fica nessa busca. E aí é onde ele larga tudo, larga filhos, larga a família inteira, larga a sua fortuna, ele perde tudo. Perde sua casa, os pais, mesmo que ele ame, ele pode amar, seja quem for. A droga faz com que ele largue, certo? Infelizmente. É algo muito intenso, vocês não imaginam. Bom, quando eles param, né, de usar e que querem ficar melhor, vem o quê? Vem a abstinência. Eles passam pela abstinência, muitos interrompem e conseguem passar por aquele momento horroroso, de necessidade de ter a droga novamente. Mas aqueles que param, eles ficam bem até. Eles trabalham, eles voltam para a família, eles voltam a amar a esposa, os pais, os filhos, eles estão bem, né? Só que a sua hipófise está ali, né? E se ela é mexida, ou seja, se dá aquele clique de lembrança, algo que a faz com que lembre daqueles momentos maravilhosos, ou seja, do primeiro momento que ele vai lembrar, é isso, sempre do primeiro, que ele sempre gostou, aí ele cai novamente, ele vai recair, com certeza ele vai recair. Mesmo que ele tenha passado por coisas incríveis na abstinência para poder parar, ele não lembra disso, ele não quer nem saber, ele vai atrás, né? Ele vai atrás. E aí, ele tanto vai atrás, ele tanto deseja, que a tolerância, ela é dependente totalmente da droga, ele necessita de doses muito mais significativas para os efeitos desejados. E aí, quando quando acontece uma dose muito intensa, ele vai atrás sem limite e chega a uma dose letal, que é, infelizmente, a overdose. E aí chega a provocar a morte, infelizmente. Ele pode ser o melhor, ele pode trabalhar o melhor possível, mas infelizmente ele chega à overdose numa recaída. Se ele não tem ninguém para ajudá-lo ou que esteja ao lado dele, ele vai realmente recair. Bom, nós temos esse vídeo aqui de um drogado em abstinência. Vocês vão ver o quanto é horrível ver alguém em crise de abstinência. São segundos de vídeo. Mas olhem, passa tão rápido. Vejam 2, 3, 4 vezes para vocês perceberem se vocês têm alguém na família, alguém que conhece, para poder realmente ajudar. Mas ele tem que passar por isso, certo? Não é fácil, de forma nenhuma. Bom, chegamos ao nosso final. O que eu tenho então aqui para vocês? Agora, o que eu vou falar para vocês é sobre a nossa resenha, ok? Nessa resenha, eu quero que vocês falem, ou seja, desculpe, escrevam, né, sobre os transtornos de personalidade, desde o conteúdo passado até esse conteúdo aqui que nós vimos hoje, sobre todos eles. O que você entendeu, como que foi para você estar assistindo, né? Fazer uma resenha, um resumo daquilo que você entendeu. Uma resenha, né, estar colocando todo o entendimento de cada tipo de personalidade que foi passado aqui, tá? Após essa resenha, eu quero que vocês coloquem para mim as questões de dúvida que ficaram para vocês. Vocês me passando essas questões de dúvida, nós vamos poder encerrar com uma live onde eu vou estar colocando, procurando
pelo menos colocar, tirando as dúvidas daquilo que vocês me apresentaram, tá? Então, não demorem para a gente se reorganizar para live, para estar fazendo, para estar vendo o que vocês têm de dúvida. E aquelas dúvidas, por exemplo, um aluno colocou uma dúvida lá da esquizofrenia hebefrênica, o outro também. Então, eu vou dar uma resposta só para as questões repetidas, ok? E aí eu posso estar tirando dúvidas com vocês. Mas assistam os vídeos que eu coloquei, tá? Eles são bem interessantes e vão ajudá-los em um entendimento também melhor para vocês, vai ajudar a entender mais. E saibam que vocês tendo esse conhecimento de personalidade que vocês viram, né? Viram aqui nesse módulo, vocês vão ter pessoas que vocês vão dar de encontro e vão poder estar estudando, analisando, vejam as referências que eu coloquei para vocês, pesquisem nessas referências e tem muito mais referência que vocês podem ir atrás, que são, desculpe, que são excelentes e que podem ajudá-los a entender melhor e sempre naquilo que você pesquisa, procure pesquisar em bons autores, né? E naqueles profissionais de renome mesmo, que vai ajudar vocês a entender cada vez mais. Sempre surge mais coisas, gente. Então, a gente não tem que parar de estudar nunca, ok? Espero que tenha colaborado bastante para o entendimento com vocês e até a nossa live, ok? Até mais, então. Tchau, tchau.